Olá, meus queridos alunos, estamos de volta com mais uma aula de inglês, que na realidade é a continuação dessa aula aqui que a gente já teve, ok? Foi o que isso aqui? Foi um texto chamado The Show Must Go On, que é o show tem que continuar. A gente viu essa historinha do Colonial Theatre, o teatro colonial. A gente viu Sônia e a mãe dela. Nós lemos o texto completo, já fizemos alguns exercícios treinando a pronúncia de algumas palavras. Foram esses dois aqui, ó. Esse exercício aqui, treinamos essas palavras e treinamos também algumas frases. Agora chegou a hora de vocês entregarem essa parte aqui, ó. Ok? Essa parte diz o seguinte: Discuss the following critical think questions with a partner. Discutir as seguintes questões de pensamento crítico. Discutir ou debater as seguintes perguntas do pensamento crítico com um colega. Aí você vai fazer na sua casa, ok? Primeiro, segundo, terceiro. Vamos lá. Você vai responder essas perguntas. Primeira perguntinha. How did Sonia organize her plan and put it in action? Como Sônia organizou o plano dela e colocou esse plano em ação. Ok? Então você vai responder isso. How did Sonia organize her plan and put it in action? Como Sônia organizou o plano dela e colocou esse plano em ação. Como foi que ela fez isso? Quando você estiver copiando para o caderno, você dá um espaço maior aqui, ó, para poder responder. Se você imprimiu a folha, não tem problema não. Você começa a sua resposta aqui nesse espaço em branco, entre o 1 e o 2, e se não der aqui, você vai escrevendo aqui. Onde tiver espaço branco, você vai escrevendo. Ok? Professor, mas tem que escrever em inglês, é? Lógico que é em inglês. Tá? Os exercícios aqui são todos em língua inglesa, então você tem que responder em inglês. Se fosse para responder em português, seria uma aula de língua portuguesa. Tá? Então vocês têm que treinar a escrita em inglês. Mas eu não sei escrever em inglês. Você vai escrever na sua resposta em língua portuguesa numa folha aí à parte. Arranca uma folha do seu caderno, vai escrevendo em português a sua resposta. Depois que você terminar, você vai passar tudo para inglês. Pega um tradutor, baixa um dicionário no seu celular, copia o texto todo em português, vai passando. Se tiver alguma dúvida com uma palavra específica, pergunta ao professor que ele vai te ajudando, ok? Mas é necessário responder. Aqui a sua resposta tem que estar aqui escrito em inglês, ok? Segundo quesito. What was the result of her actions? Qual foi o resultado das ações dela? Dela quem, minha gente? De quem é que a gente está falando aqui? De Sônia. Olha aqui, ó, no colo do pai. Qual foi o resultado das ações dela? What was the result of her actions? Qual foi o resultado das ações dela? Terceiro quesito. Did Sonia's plan benefit the community? Explain your answer. O plano de Sônia beneficiou a comunidade? O plano de Sônia trouxe benefícios para a comunidade? Explique sua resposta. Então, quando ele diz aqui, explain your answer, não é simplesmente para você colocar sim, beneficiou. Está errado, está incompleto. Ele está mandando você explicar a sua
resposta. Então, se beneficiou a comunidade, você vai colocar sim, vírgula, beneficiou a comunidade. Explique sua resposta. Você vai ter que explicar como foi que beneficiou a comunidade. Em que sentido? Como é que trouxe benefícios para todos? Não foi só para ela, não. Não era ela que queria assistir o teatro, que queria entrar no teatro outra vez. Então explica aí, como foi que beneficiou a comunidade? Ok? Lembre-se, resposta tem que estar escrito aqui em inglês. Segundo quesito. O segundo diz, fill in the graphic organizer. Fill in the graphic organizer. Preencher o organizador gráfico. Esse organizador gráfico é um mapa mental que você vai fazer. Um mapa mental que indica também um mapa do conhecimento. Okay? É, na realidade, a junção de todas essas imagens aqui colhidas. Tá? Ficou bem aí na sua mente todas essas imagens, o que estava acontecendo na história. Você chegou a hora de colocar isso aí em organização, ok? É o segundo quesito, pede para você preencher o mapa organizador, o mapa mental, o mapa do conhecimento. Preencha o mapa do conhecimento. Então, primeiro, lá no mapa, aqui você vai colocar o seguinte. And the first box. Box são esses quadradinhos aqui, ó. Aqui tem 3. 1, 2, 3 vazios. Mas você pode colocar mais quadrados aí para colocar sua resposta, ok? Você pode adicionar mais um ali. And the first box, write what Sonia notices when the story begins. No primeiro box, esse aqui, ó. Nesse primeiro box, escreva o que Sônia nota quando a história inicia. Quando a história começa, o que foi que Sônia notou? Olha, por essa imagem aqui, essa primeira imagem, dá para você ver que ela notou alguma coisa. A mãe dela está andando, junto com ela, ela se vira e notou alguma coisa. Na segunda imagem, temos aqui a foto da visão de Sônia. Ela está passando aí em algum lugar e se vira para esse lado aqui, ó. Ok? Então já estou dando uma dica aí. Sim, aí na terceira imagem, ela aponta e pergunta alguma coisa à mãe. A gente até viu o que foi que Sônia perguntou, né? Ok. Então esse é o primeiro quadrinho. Você vai preencher aqui no primeiro box o que Sônia nota quando a história começa. Lembre, pessoal, você vai preencher isso aqui em língua inglesa. Você pode treinar a sua resposta em português, tudinho lá. Quando tiver tudo bonitinho, é isso mesmo que você queria escrever. Aí você passa para o inglês e escreve aqui, ok? Segundo quesito. Ou melhor, o ponto 2 do segundo quesito, tá? O ponto 2 do segundo quesito. Vamos lá. O ponto 2 do segundo quesito diz o seguinte. And the second box, write what Sonia wants to do. No segundo box, você vem aqui no segundo box, ó, esse aqui, sim. E você vai escrever o que Sônia quer fazer. Ok? No segundo box, escreva o que Sônia quer ou o que Sônia deseja fazer. Ok? Você vai aqui e escreve. Ela quer jogar bola de gude. Ela quer comprar uma boneca da Barbie. Viu uma boneca ali na vitrine e quer comprar. Ou seja, você vai escrever o que ele está pedindo aí. O que é que ela quer fazer. Terceiro ponto do segundo quesito. And the third box, write how Sonia accomplished her goal. No terceiro ponto do segundo quesito, diz no terceiro box, aí você vem aqui, ó, no terceiro box e escreve o que Sônia... Melhor, no terceiro box, escreva como Sônia realiza a meta dela. Como é que ela realiza a sua meta.
ok? Ela tem uma meta. Como é que ela faz para realizar a meta dela? Aí você vai escrever isso no terceiro quadrinho ali. E no quarto box, não tem quarto aqui, ó, mas você vai escrever, você vai desenhar, né, mais um box, tá? Para fazer aí o ponto 4. Então, in the fourth box, no quarto box, escreva o que acontece no final da história. O que acontece at the end of the story. No quarto box, in the fourth box, write what happens at the end of the story. Escreva o que acontece no final da história. Ah, no final da história acontece isso, isso e aquilo. Você vai escrever, ok? No momento, a gente vai fazer esse primeiro e segundo quesito. Depois a gente vai continuar aqui, porque ainda eu vou explicar a questão dos verbos aqui, tá? Para depois a gente fazer o exercício aqui 2 e 3 dessa parte, ok? Então, primeiro vocês vão fazer esse daqui. Qualquer dúvida, pergunta aí na aula, no chat. Bye, bye.